partir do verso 12, amém? Até ao final. Verso 12. O primeiro ai passou, mas ainda vêm mais outros dois. Outras traduções dizem o primeiro terror. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi a voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. Glória a Deus. A voz diz ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Então os quatro anjos foram preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês, aquele ano, e foram soltos para matar um terço da humanidade. E ouvi que o seu exército era constituído por 200 milhões de soldados a cavalo. E em minha visão vi os cavalos e os cavaleiros montados neles, cavalos que usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas, cavalos que tinham cabeças como leão, da boca deles saíam fogo, fumaça e enxofre. E um terço da humanidade foi morto por estas três pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. E o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeça de serpente, como para ferir as pessoas. E aqueles que não morreram nas pragas ainda se recusaram a arrepender-se dos seus planos perversos e continuaram a adorar demónios e ídolos. E não se arrependeram dos seus assassinatos, da sua feitiçaria, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Aleluia, misericórdia. Tem aqui, irmãos, a igreja pode sentar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Apocalipse, como eu disse, ele é um livro que ele é dividido em 7 partes e aqui é uma das partes. A primeira parte ele fala das 7 igrejas, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? Que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda parte, do capítulo 4 ao capítulo 7, vai falar dos 7 selos. Reparem que é sempre o número 7. Né? O número 7 está sempre presente na Bíblia como um número que seja da totalidade. E agora esta terceira parte vai falar das trombetas, aquilo que nós louvamos agora em último lugar, amém? As trombetas vai narrar, portanto, entre o capítulo 8 e o capítulo 11. E o texto que eu quero que os irmãos tenham em atenção está aqui no telão, também podem acompanhar. Ela vai falar de o juízo de Deus através das trombetas, e cada vez que nós meditamos nesta parte do livro, nós vemos que o juízo de Deus vem sobre o mundo cada vez em grau maior. Mas Deus revela acima de tudo a sua graça e a sua misericórdia através do seu juízo. Os selos que o Cordeiro abriu anteriormente, antes de chegar às trombetas, eles mostravam mais os eventos ligados do céu para a terra, a partir do coração de Jesus Cristo. Assim como os eventos no princípio do Apocalipse dizem respeito à igreja, não é? Aquilo que Cristo queria transmitir à igreja. Mas as trombetas já são destrutivas, já é juízo de Deus. Elas produzem destruição. E aqui, eu gostava de muita atenção, a igreja no seu ministério de oração fala da pregação do Evangelho, a necessidade de trombetas. É aquilo que nós fazemos, irmãos, é aquilo que a igreja faz, é alertar o mundo, o Evangelho, o testemunho da igreja. Amém? Como nós falamos ainda esta manhã lá no grupo. Então, Apocalipse 9, que acabamos de ler, discorre entre a quinta e a sexta trombeta. Já tinham passado 4. As primeiras 4 trombetas, elas tinham sido tocadas, e agora faltava só as últimas 3. Por isso é que ele vai dizer que são os 3 ais. As 4 trombetas não eram terrorizantes. Agora estas 3 são trombetas de terror. João vê uma águia, e essa águia sai dizendo: ai, ai, ai. Ou seja, terror, terror, terror. E fala dos moradores da terra, por causa das trombetas. Agora vai haver terror, agora vai haver sacrifício, vai haver terror. As 4 trombetas atingiram só a natureza, o mar, os rios, os astros celestes, mas estas aqui vão atingir os homens. Mas que homens é que vêm atingir estas trombetas? Irmãos, porque a igreja ela confunde muito a tribulação com os flagelos. Aqui não está a falar em tribulação, aqui está a falar em flagelos. E estas trombetas elas vão atingir
Aqueles que não estão marcados por Deus, aqueles que não foram marcados com a marca de Deus, os homens que não têm no selo da marca de Deus na testa. João ainda não tinha falado da marca da besta, só vai falar lá para o capítulo 13, com todos os pormenores, mas o que é importante é mais importante do que a marca da besta que toda a gente vê naqueles filmes, naquelas coisas na internet, é mais a marca de Deus, irmãos. É mais importante. É isso que nós temos que ter em consciência. É esse o nosso foco. A marca de Deus, o Senhor está marcando os seus. O Senhor vai continuar a marcar. E quem não for marcado pela marca de Deus receberá a marca da besta. Isso não é coisa para o futuro, irmãos. Apocalipse não é um livro do futuro. Apocalipse começou com o plano de Deus, com a salvação, com o propósito de Deus na cruz do Calvário. E está a correr agora, tudo ao mesmo tempo. E nós temos que estar entronizados com esta palavra. Aleluia. Do mesmo modo que o Senhor tem marcado os seus há 2000 anos, o diabo anda a marcar os dele. E não se enganem, Apocalipse não é um livro do futuro. É um livro para hoje, para ontem e para amanhã. Senão eles não tinham dito às 7 igrejas, levem este livro e mostrem às 7 igrejas estas cartas. Então elas já eram, a partir daquele momento, e até agora, e até Cristo vir. Amém? Irmãos, verso 12, os irmãos conseguirem ver aí, se não vejam na palavra, vai falar do primeiro ai, quinta trombeta, e mais 2 ais. Amém? E diz, o primeiro ai já passou e vem mais 2 ais. Qual foi este ai que já passou e quais são os próximos 2 ais? No início, irmãos, do capítulo 9, eu não vou ler aqui, tinha visto uma estrela caída, ou seja, João viu uma estrela cair do céu. E essa estrela, ela era um demónio, que ela recebe uma chave, e ela rola essa chave, e sai do abismo uma quantidade infinita de gafanhotos, uma fumaça cheia de gafanhotos. É isso que ele vê. Aquela estrela, ela é Satanás, caído do céu. E ele é dado o direito de abrir o abismo que estavam esses demónios aprisionados. Ele põe em liberdade um enxame de demónios. Uma quantidade enorme para atuar nestes últimos dias. E isso ainda é na quinta trombeta, amém? As calamidades, né, elas vão afetar o mundo com cada vez mais intensidade à medida que as trombetas elas vão sendo tocadas, as mesmas coisas com os selos, não é? Cada trombeta aumenta o grau, cada trombeta aumenta a extensão, a intensidade dos juízos que Deus vai mandando à humanidade para que ela se arrependa. E o que Deus quer é que a gente enxergue aqui é que o ímpio não se arrepende. É isso que nós vimos no final. A quinta trombeta sai o primeiro ai. É uma nuvem de demónios que torturava os homens, tirava a paz aos homens, colocava dor física, dor da alma. Enquanto a quinta trombeta, no primeiro ai, o julgamento de Deus, através dos demónios, é para torturar os homens. A outra trombeta, irmãos, ela vai para os matar. Vem o tempo de tormento, de falta de paz, de insanidade, perturbação, flagelos, sofrimento físico, psicológico, emocional, espiritual e morte. Esse é o juízo, irmãos. E assim como todos os juízos, ele vem em resposta à oração da igreja. É, irmãos, ele vem em resposta à oração da igreja. Veja no verso 13 o que está a dizer. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma grande voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que está na presença de Deus. Ou seja, que altar de ouro é esse? Com 4 pontas. 4 significa a totalidade da igreja, a totalidade do altar de Deus aqui no mundo. Eles clamavam. O sexto anjo tocou a trombeta porque ouviu uma voz que procede dos 4 ângulos da terra. A voz da igreja clamando, a voz da igreja orando, irmãos. Você precisava de muita atenção, senhor, irmãos, e reverência à palavra do Senhor. João então viu o sexto anjo que pronunciou a sexta trombeta e ele toca essa trombeta.
E quando o anjo toca as 6 trombetas, vão ver uma voz do altar do céu. E essa voz foi uma resposta de Deus com juízo. Vejam no verso 14. Solta os 4 anjos que se encontram atados, presos, encerrados junto ao rio Eufrates. Que voz é essa, irmãos? E de quem é essa voz? No capítulo anterior temos uma pista. Mostra o incensário das orações dos santos no altar. No capítulo 8, ele vai começar com meia hora. Há meia hora de silêncio no céu, irmãos. A gente aprende que no céu os louvores são interruptos. Hora após hora, minuto após minuto. Louvor a Deus, sempre adoração a Deus, adoração. O fogo não sai do altar. Mas de repente nós vemos, se os irmãos virem no capítulo 8, começa com meia hora de silêncio. Faz-se meia hora e depois vai dizer: e veio o anjo que ficou de pé junto ao altar. O mesmo anjo que João estava a ver aqui no capítulo 9, ele já estava no capítulo 8. Com incensário de ouro. Estava outra vez no altar, o altar da oração, onde é recebido as orações dos santos, né? Com incensário de ouro. E foi-lhe dado incenso para oferecê-lo, que eram as orações dos santos sobre o altar de ouro diante do trono. Deus estava a receber a oração dos santos. Amém. Então Deus disse assim: para tudo. Eu vou receber a vossa oração. Eu vou receber a oração dos santos. Glória a Jesus, glória a Deus. E essa voz roga para o anjo soltar 4 demónios. Misericórdia. E a voz da igreja, dos santos e dos mártires de Deus, ela faz soltar 4 demónios, irmãos. São as orações da igreja. Deus não só ouve, mas responde às orações da igreja. Ele traz juízo através das orações da igreja. Apocalipse 8 diz que antes dos anjos tocarem as trombetas, fez silêncio durante meia hora. Deus escuta-os e faz juízos através da oração, do clamor do seu povo. Por isso é que nós não podemos deixar de orar. Deus muda as circunstâncias, irmãos. Deus muda os padrões, muda as realidades, Deus muda as leis, muda os políticos. É a oração da igreja, é a resposta à oração da igreja. Não se preocupe com o irmão Cláudio, irmão. Não se preocupe. Precisamos orar. Os 4 demónios foram soltos por causa da oração da igreja para fazer um rebuliço. A oração da igreja tem poder, irmão. A oração da igreja tem poder para convencer Deus e executar os juízos aqui na terra. O mesmo incensário que estava no capítulo 8 agora aparece aqui, no altar do trono. E o mesmo incensário que chega ao altar do trono é o mesmo incensário que desce aqui na terra. Aleluia. Deus está participando no governo aqui na terra. Ele está associado aqui ao governo, ele está tudo sob o controle dos céus e a terra. Deus está sob o controle dos governos, Deus está sob o controle da nossa vida, Deus está sob o controle dos anjos e sob o controle dos demónios. Irmãos, tal como das 10 pragas do Egito, quando foram lançadas por Deus, foi a resposta à oração também. As 7 trombetas são juízos de Deus sobre a terra. É a resposta ao clamor dos santos. Muito vale a súplica de um justo. Amém. A eficácia Por isso nós não devemos deixar de orar. Nós não devemos deixar de orar pelos nossos familiares, pelos aqueles que Deus manda ao nosso encontro. Não devemos deixar de orar pelos Ridam, por Rotterdam, pela Holanda. Não devemos deixar de orar, irmão. Deus ouve a nossa oração, Ele para para ouvir, irmão. Capítulo 13, amém? Versículo 13. Muita atenção no verso 13, a igreja rogou e o juízo veio em forma de 4 anjos que estavam presos. Anjos que às vezes Deus nos revela, amém, irmãos? Anjos caídos. 4 demónios de grande porte. O Antigo Testamento fala que esse tipo de demónios eles dominavam algumas partes. Eram demónios de grande porte. Nós vemos, por exemplo, em Daniel 10, o anjo Gabriel explicou a Daniel que demorou
um pouco mais a sua resposta da oração. Porquê? Porque ele esteve à espera. Ele esperou. Ele diz que, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Ou seja, ele disse, mas porém Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, o arcanjo, um anjo maior, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, há aqui uma ilustração de uma batalha espiritual que está a acontecer e que fez com que aqui na Terra houvesse um atraso de 21 dias. É uma batalha de campo espiritual. Miguel aqui é o arcanjo guardião de Israel e é o chefe dos exércitos celestiais. Aleluia! Glória a Deus! E quando se menciona o príncipe da Pérsia, é um demónio. Versão principal, um demónio de uma hierarquia maior que está sob o domínio de uma região. Glória a Deus! E João aqui está vendo 4 principados, 4 demónios que estão aprisionados e cada demónio tem um exército, são 4 principados e que agora estão a ser soltos, estão a ser abertos. Está a haver assim chamo de demónios por causa da oração da igreja. Veja comigo o verso 14, irmãos. Ele disse, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates, irmãos, era aquela região onde estava o Jardim do Éden, desde o início, não é? Foi onde Satanás deferiu o primeiro ataque. E a sexta trombeta aqui fala de um abismo, uma prisão que está junto ao rio Eufrates. Eles estão encerrados lá, estão presos, estão atados, acorrentados num abismo. 4 terríveis demónios, 4 principados. E o verso 15 vai dizer, os 4 anjos estavam preparados para aquela hora, para aquele mês, para aquele ano, e foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Portanto, houve uma rebelião nos céus que trouxe esses demónios e eles foram presos. Eles antes de serem demónios, eles eram anjos. Eram anjos que foram caídos. Eles estavam, todos os demónios foram anjos antes, mas anjos, quando eles se rebelam contra Deus, eles se tornam demónios, eles perdem a presença de Deus. Porque eles no céu eles tinham um querubim ungido. E eles foram atrás desse querubim ungido, esse aferidor de medida, que andava sobre as pedras afogueadas. Contudo, o seu coração, o coração desse querubim, ele se rebelou. Ele se exaltou e ele disse, eu subirei às mais altas nuvens do céu e erguerei um trono ao Altíssimo e estabelecerei lá o meu trono. Ou seja, ele queria ser igual a Deus. Apocalipse 12 diz que o dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas. Ou seja, as estrelas caíram do céu. Demónios. 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus e se tornaram demónios aqui na Terra. E eles agora estavam transformados em demónios e andam aqui na Terra. Por isso é que há atividades tão malignas aqui na Terra. Por isso é que vemos que estas atividades são inspiradas por eles. Mas, irmãos, nem todos os demónios foram aqueles que caíram do céu, que foram lançados do céu naquela altura. Alguns, como está aqui a dizer a palavra, e já diz lá mais atrás, foram aprisionados e estão aprisionados há milénios, dentro de abismos, presos. Mas agora, finalmente, eles serão soltos. O texto diz que eles se acharam preparados para aquele dia, para aquele ano, para aquele mês, para aquela hora. Isso ilustra que Deus está sob o controle de todas as coisas. Aleluia! A origem do juízo vem de Deus. Quem solta os demónios é o próprio Deus. Quem envia o flagelo é o próprio Deus. Verdade. E segundo a soberba, a soberania, não é, de Deus sobre esses demónios, Deus já estava preparado, irmãos. Ele já sabia a hora, o minuto, o local, aquilo que iria fazer com aqueles demónios. Ele já sabe que a gente vai pecar antes da gente pecar. Ele já sabia que os anjos iam rebeliar. Ele já tinha preparado aquele abismo para eles. Ele já tinha dito, não, eu vou preparar este abismo. Ele está no antes, no agora e no amanhã. Ele já sabia o que é que ele ia fazer com aqueles demónios. Todo o controle está na mão de Deus, amém, irmãos? Na segunda parte do verso 15 diz, e foram soltos para matar 1/3 da humanidade.
Então estes demónios, eles vêm agora para tirar a vida aos homens. Eles têm um compromisso para tirar a vida aos homens. Eles são assassinos. Eles matam uma parte, um número considerável de homens. Aqui fala, depende das traduções, em 200, fala em 20 mil, aqui está a dizer 200 milhões de soldados a cavalo. A gente vê muitas vezes nesses vídeos sensacionalistas que isto é capaz de ser o exército da China. Irmãos, eu estive a ver na internet o exército maior do mundo tem quase 3 milhões de soldados. 2 milhões e meio tem o da China, o da Rússia também, quase 2 milhões e meio. 600 mil tem o dos Estados Unidos. Os exércitos no mundo, a NATO não tem nem 3 milhões. Os exércitos todos no mundo não têm 200 milhões. Isto é um exército espiritual, irmão. Aleluia. Apocalipse é um livro simbólico, ele não é literal. Eles vêm para matar. O fim será marcado por uma grande quantidade de óbitos. Muita gente será ceifada, morrerá. Por 4 anjos que eles são espirituais. Eles não estão aqui como soldados, mas eles vão influenciar. O verso 16 diz: ouvi o número dos exércitos, era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. João aqui não vê, mas ouve. Que é uma cavalaria com 4 principados, 4 príncipes, que regem 200 milhões de soldados. Este exército que ele está a ver não é um exército físico de fuzis, bazucas, tanques de guerra, mas é um exército espiritual, são demónios, são 4 príncipes. 200 milhões de demónios. Os últimos dias serão uma grande atividade espiritual, grande atividade demoníaca aqui na Terra. Meu Deus. Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta que nos últimos dias serão dias terríveis, dias difíceis. A palavra aqui no original vai dizer que são dias selvagens, selvageria. Que ninguém... É a mesma palavra que é usada no endemoniado gadareno. Esta palavra. Então, ninguém podia aprender, ninguém pode fazer nada. São dias que a gente às vezes vê coisas a acontecer na nossa vida e a gente diz: meu Deus, o que é que eu posso fazer? Eu não tenho força para suster esta grande maldade. Meu Deus. Mas nós temos que orar, irmãos. Chegará um dia em que Deus vai libertar essa ação do mal. Isso será antes da segunda vinda. A Bíblia diz que chegará uma altura do tempo em que não haverá mais tempo. A sétima trombeta vai ser o juízo. Aquilo que nós louvamos aqui, Deus vai chamar os nossos nomes, se Deus quiser. Aleluia. Mas muitos não serão chamados. Meu Deus. Jesus falou que haveria uma grande multiplicação da iniquidade. E seriam dias parecidos com os dias de Noé. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O dilúvio também foi um juízo final. Deus destruiu toda a terra, como vai destruir agora. E Jesus também falou em relação a que será como nesses dias, será como nos dias de Ló. O problema daquela época, irmãos, principal, se os irmãos virem, era a imoralidade sexual. Foi isso que fez a gota que transbordou o cálice da ira de Deus. A imoralidade, o desrespeito, o desprezo pelo casamento. Porque nós vemos que eram os dias em que eles casavam-se e davam-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aqui dá uma imagem de: eu caso agora, descaso, eu caso com a outra, eu agora caso com aquela. É essa a palavra, um desprezo pelo casamento, um desprezo por tudo aquilo que é sagrado para Deus. Matrimónio. Sabemos que Gênesis 6 houve um tipo de impróprio de relacionamento que causou a ira de Deus. Se nós lemos no início do Gênesis 6, ele vai começar que os filhos do homem começaram-se a multiplicar na terra. E os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si e casaram-se com elas. E então o Senhor disse: o meu espírito não tolerará mais isto. Os humanos aqui, eu vou dar mais 120 anos e vou acabar com isto. E naqueles dias, um tempo depois, durante estes 120 anos, a palavra de Deus está a dizer: havia gigantes da terra. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz e se tornaram guerreiros famosos na antiguidade.
o original desta palavra vai dizer que fala de homens sanguinários, homens perversos. Essa perversidade que fez com que Deus, não, eu vou exterminar esta terra, eu vou começar tudo de novo. Eu não vou aqui fazer exegese desta palavra, porque há várias interpretações, mas foi por isso que Deus resolveu extinguir o mundo. Seja interpretado como uma mistura de gerações entre a geração de Sete e a geração de Caim, ou seja interpretado que os filhos dos homens que os filhos de Deus eram anjos caídos. Há aqui algo que faz despontar a ira de Deus. É contra a natura de Deus, é o oposto de Deus, é o oposto àquilo que Deus espera, é o que estava a acontecer. Jesus disse em Mateus 24, aguarde que vocês vão ver outra vez aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Porque como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, o quê? Imoralidade, vai acontecer de novo. Jesus diz que quando a iniquidade chegar a níveis exorbitantes, vai descer o juízo de novo. E o que é que vai acontecer? O amor da igreja esfriará. Por outro lado, aquilo que nós esperamos que seja mais verdadeiro, aquilo que nós esperamos que seja mais santo, aquilo que nós esperamos que venha o amor através da igreja, vai esfriar. Ele está-se a referir a nós. A ideia é que a igreja se fica tão exposta às vezes à iniquidade do mundo que ela começa a achar que é normal. E ela vai começar a pensar que é assim mesmo. O amor verdadeiro, ele não existe, o amor ágape não existe e ela começa a esfriar o verdadeiro amor. É por isso que Deus desistiu, porque não havia arrependimento, não havia amor, não havia santidade. Foi a falta de santidade que fez destruir Sodoma e Gomorra. Foi a falta de santidade que fez destruir os dias de Noé e a falta de santidade que vai trazer destruição ao mundo. Através do juízo, amém? No verso 17, vamos ver as características deste grande exército. Os cavalos e os cavaleiros que vi tinham uma missão, tinham este aspecto, ou seja, suas carraças eram vermelhas como fogo, azuis escuras, amarelo como enxofre. E lembrando, até aqui, nós estamos a lembrar que ele está a ver estas coisas é simbólica, amém? E então, diferente do outro exército que ele tinha visto, que era de gafanhotos, que tinham os cabelos, no início, cabelos como mulheres, que representavam sensualidade, mas que não matavam os homens, e isto agora vem para matar, não é? Eles vão influenciar, é um exército espiritual. Ele vai influenciar esta sociedade ímpia. Potências mundiais, governantes, mídias sociais. E não temos a ideia do que está por trás do palco da geopolítica. Nós não temos ideia do que está nos bastidores do mundo. As supremas cortes, os parlamentos, os exércitos, os poderes, as dinastias estão influenciadas por estes demónios. Impérios a dominar aqui na Terra. Há poderes malignos por trás disto tudo. Hostes malignos. É verdade. Os políticos, eles não passam de marionetes. Eles podem desligar isto depois na internet, mas eu posso dizer aqui, por isso é que a gente vê essas aberrações, por isso é que a gente vê o Donald Trump a ser idolatrado na internet, nas notícias. Nós vemos aberrações como o Putin, aberrações como os Alatoias, a Latoya Khomeini, o Nathaniel lá em Israel. Vemos essas aberrações todas a dominar o mundo. Lá na Coreia do Norte, Kim Jong-un, são esses os governantes da Terra, são eles que estão a ser dominados por essas hostes. Por estes demónios aqui na Terra. Verdade. Esses homens são capazes de fazer coisas horrendas, atrocidades. Eles não têm escrúpulos. E quando você vê as decisões, as ações que eles tomam, as leis, os decretos, os semblantes deles mesmo, a gente vê que eles estão a ser possuídos por demónios. É verdade. Há poderes por trás deles, entidades, potestades, principados por trás dessa gente. Este exército é espiritual, é satânico. Verdade, É Jesus. maligno. E não há força nossa para derrotá-lo. Aquilo que eu disse como o endemoniado gadareno, nós não temos. Isto não é na esfera física. Esta luta não é contra a carne nem contra o sangue. É a pregação do Evangelho que nós temos que usar como arma. É a oração, é o clamor pelas almas. É verdade, aleluia.
A segunda característica está na segunda parte do verso 17. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Isso descreve a crueldade dos exércitos, destruição. São leões que devoram, que estilhaçam as presas, que não têm escrúpulos. Como eu falei, eles usam, irmãos, a gente vê a crueldade. Nós estamos a ver o que é que está acontecendo na faixa de Gaza, na Palestina, ao redor do mundo, na Ucrânia. Guerras, violência, tráfico humano, até aqui na Holanda. Criança, né? Crianças, coisas cruéis. Sexo das crianças. Não há misericórdia, não há afetos, não há amor, irmão. Perversidade, Deus maldade. amigos matando uns dos outros. Pessoas sendo mortas, estrupadas em todo lado. Está a ver isso? Direitos a serem caçados, roubam os direitos, oprimem as pessoas sem misericórdia. E vão dar a ver essas missões e elas estão-se a cumprir. A inveja é a pior coisa, né? E quando Cristo morreu e ressuscitou, essas coisas já começaram a acontecer aqui na Terra. E a cultura está a passar por drásticas mudanças, está tudo a mudar. Os costumes, os valores, a ética, até a igreja, irmãos. É verdade. Parece que já estamos a sentir o cheiro e enxofre, não é? Do abismo. Eu fui um dia destes com a pastora Ana e o Lucas, as Reibeninga. A gente parecia que estava a sentir o cheiro de enxofre. Parecia. Meu Deus. Íamos de carro. Eu nunca vi tanta polícia. Não imaginava que havia tanta polícia na acho que foi por causa daquela antes da Cimeira da NATO. Já foi por causa do presidente que veio aqui? Isso. Do Trump. Eles vieram todos aqui, não é? Portanto, estava aqui os estados e os Ele principais. estava com medo do estuque de explodir todo mundo. Quando foi? Era tanta polícia. Foi duas semanas que ele veio. Ele passou 3 dias, foi 4 A dias. gente demorou 2 horas a chegar. Que derrar não poder entrar, ele precisava passar passaporte, nem que mora lá. A gente parou lá no pontão para orar. Começámos a orar. Passou com um carro de polícia, pararam ali e começaram a olhar para a gente. Pensar que nós estávamos a... É mesmo o próprio Satanás, né? Ele está a dizer, mas porquê é que eles estão a orar? O que é que está a acontecer? O que é que eles estão a... A gente já sente que está a acontecer essas coisas no mundo. Peso, né? É, fumaça, enxofre. Uhum. É o cavalo vermelho, é a guerra que já está aí, irmãos. Sangue, né? Destruição, incêndios, explosões, fumaça, aquilo tudo que a gente vê. Irmãos, mas já tem sido assim, agora cada vez vai se acentuando mais. É, porque a Primeira Guerra matou 40 milhões de pessoas. A Segunda Guerra matou 70 a 100 milhões de pessoas. A guerra de Hiroshima e Nagasaki, a bomba, uma bomba de urânio que agora estamos a falar, já naquela altura, quando ela explodiu, antes de ir no chão, ela fez explodiu a cidade toda, 250 mil pessoas morreram uma vez só. Eu tenho misericórdia, não. O mundo, na Guerra Fria, tinha em armas nucleares 40 vezes para pôr a Terra, poder explodir a Terra 40 vezes, pôr em cinza a Terra. Agora imaginem agora. E é isso que está, irmãos, é o que está a acontecer. O verso 19 ele vai dizer: o poder dos cavalos está na sua boca. O que é que isto quer dizer? Na boca, irmãos. A matança, a guerra, os conflitos, eles saem por decretos. Aquilo que nós temos de estar a ver. Pronunciamentos, ordens de comando dessa gente. Poderes, governos, patentes, influências malignas. Eles estão a ser influenciados por essas hostes e eles falam essas coisas. Ordens de sentenças influenciadas por demónios. Vão detonar bombas, vão fazer isso. A boca diz respeito às ordens de comando. Convenções, cimeiras, filosofias, né? Ideologias, conceitos. Vejam o que é que aconteceu agora nesta cimeira que a gente estava a falar. Fizeram milhares e milhares de polícia, montes de mulheres que estavam para idolatrar Trump. Até chamaram ele de pai. Né? Meu Deus. O presidente da NATO, que é o Tem lá que fala que ele é de Deus, que ele é de Deus. o pai de Trump, Você é a a paz da terra. é uma coisa que a gente não acredita quando a gente está a ver, porque eu não vejo muito isso, né? A Ana não gosta de ver, eu já vejo mais, mas quando a gente vai ver, há uma diferença logo muito grande. Está a acontecer muito rápido tudo. O verso 20. E aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se dos seus atos perversos. Misericórdia.
O propósito de Deus das 6 trombetas é misericórdia, irmãos. É que as pessoas se arrependam, eram sinais para que os homens se arrependessem e se voltassem para aquilo e se despertassem. Mas o juízo ele vem sempre com misericórdia. E eles não aceitaram essa misericórdia, eles desrespeitaram. Eles desperdiçaram a última chance, desperdiçaram a última oportunidade, a 6ª trombeta. Não tem mais nenhum instrumento para a salvação. Quem rejeita a Deus, quem rejeita o arrependimento, não há mais nada, não há mais nenhuma trombeta. A 6ª trombeta é o último juízo de Deus, é o clamor de Deus para o homem, dizer arrependam-se. Voltem para mim, se arrependam dos seus pecados. Até a 6ª trombeta há misericórdia. Haverá chance para o homem. Mas quando a 7ª trombeta tocar, irmãos, será para chamar os eleitos e para condenar os ímpios. Brevemente se esgotará a misericórdia de Deus e não haverá mais misericórdia. A 7ª trombeta está próxima. Muitos de nós pensamos que o mal é suficiente para que os homens se arrependam, mas estamos aqui a ver que não. Eles não se arrependam. Não se arrependem pelos juízos de Deus. E nós vemos no verso 20 que eles continuam a adorar demónios, ídolos, idolatria. E o 21 diz, não se arrependeram dos seus assassinatos, da sua feitiçaria e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Mas como assim está aqui a dizer que eles vão recorrer a demónios no verso 20? Irmãos, demónios são seres imateriais, invisíveis. Como é que eles recorrem a demónios? O apóstolo Paulo diz em Coríntios que aquele que oferece sacrifício a um ídolo, ele oferece na realidade a um demónio. São demónios que estão atrás de ídolos. São demónios que estão atrás de imagens. São demónios que estão atrás daquilo que nós idolatramos. Paulo fala que a avareza ela é idolatria. A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos em lugar de Deus. É tudo aquilo que nós planeamos como ideal. É tudo aquilo que nós temos como padrão de vida. A viagem dos meus sonhos. A casa dos meus sonhos. O homem que eu sempre sonhei. Aquilo é o meu padrão, o meu sonho de consumo. Idolatria. É isso que a palavra de Deus está a falar. Às vezes a gente idolatra coisas, não sabemos que estamos a idolatrar. O que eu gosto é o homem mais negro, de olhos verdes. Aquilo é o padrão que eu sempre gostei. Aquela mulher, para mim, tem que ser loura, de olhos azuis. Eu sempre tive isso. Eu sempre ouvi dizer que aqueles homens são aqueles que respeitam mais a mulher. A minha mãe sempre me falou que eu deveria ser assim. Que o meu trabalho devia ser daquela forma. Tudo são coisas, conceitos que nós somos criados. A própria escola nos dá conceitos e esses conceitos às vezes nós idealizamos e quando idealizamos começa a ser idolatria. Porque nós colocamos esses conceitos, esses padrões de vida à frente da palavra de Deus que deve ser o nosso padrão. É verdade, Jesus. Salomão diz que tudo é vaidade. O nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós temos que ter essa consciência, nós temos que conquistar essas fortalezas aos jebuseus e controlar o nosso coração. Não! Isto é idolatria, eu não quero! Eu domino o meu coração! É o Espírito Santo que está em mim que domina o meu coração! Amém, Senhor! Glória a Não é a minha alma, Aleluia! É verdade, aleluia! O homem tem tendência a buscar segurança e satisfação. Mas a segurança e satisfação só Deus é que podem dar. Quem me garante que eu estou vindo amanhã missionário? Quem me garante que eu não estou numa cadeira de rodas sem conseguir trabalhar, sem conseguir ganhar nada? Quem me garante o dia da manhã? Quem me garante a segurança? Quem me garante a satisfação? Quem me garante o conforto? Aleluia, Deus. Mas é isso que a gente aprende nas mídias, nas redes sociais. É isso que eles trazem, irmãos. Por isso é que todos nós temos redes sociais, mas aparecem coisas para nos idealizar. É verdade. Cada vez mais blasfémia, cada vez mais carnificina, apostasia. E ao invés de nos arrependermos, nós ficamos cada vez mais iníquos. É isso que a palavra de Deus está a dizer. Vão-se apegar cada vez mais a essas abominações. O verso 20 e 21 falam da iniquidade. Quebram os mandamentos da lei, quebram a palavra de Deus.
Primeiro e o segundo mandamento diz: adorarás ao Senhor sobre todas as coisas, todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e não farás para ti falsos ídolos. E eles vão fazer isso, estão a quebrar o primeiro e o segundo mandamento. Não farás imagens de escultura nem falsos ídolos. Mas eles adoram demónios, adoram ídolos, adoram outros deuses. E no verso 21 quebra a segunda tábua. E a segunda tábua fala do amor ao próximo. Os primeiros mandamentos falam do amor a Deus. E a segunda tábua fala do amor ao próximo. Mas aqui estão, se os irmãos verem, no 20 e no 21, estão a quebrar as duas. No 20 quebram os mandamentos voltados para Deus e no 21 quebram os mandamentos voltados ao próximo. Não se arrependendo dos seus assassinatos. Ou seja, eles matar, imoralidade sexual e furtar. O 6, o 7 e o 8º mandamento quebram tudo. Eles estão quebrando completamente a lei moral, quebrando os mandamentos das suas tábuas. É isso que vai acontecer, é isso que está aqui profetizado. Vai ser uma sociedade entregue ao pecado, entregue à iniquidade. Vai-se multiplicar a iniquidade, como diz em Mateus 24. Vai-se multiplicar a inveja, vai-se multiplicar o egoísmo, a avareza, a maldicência, a luxúria, a idolatria. Tudo que é idolatria vai ser aumentado cada vez mais. É isso que está aqui a dizer. O pecado, a impiedade, ele está ligado à perversão ética e moral. A impiedade é o homem rejeitar aquilo que é Deus. E a perversão é o homem perverter a lei moral. E aqui está a acontecer as duas coisas. Porque o homem não aceita a verdade de Deus, torna a sua vida uma bagunça. E faz o que ele quer. É uma anarquia de lei. Porque ele está prostrado a ídolos. Ídolos feitos por ele mesmo. Ou seja, o egoísmo, a avareza, a luxúria, a lascívia, a idolatria. Tudo isso nós fazemos para nós mesmos. E das suas feitiçarias, fala ali, feitiçarias tem, no original diz fármacos, né? Farmaqueia, a palavra no grego. Ou seja, é de onde vem a origem da farmácia, as drogas, os entorpecentes. É uma sociedade entorpecida, uma sociedade drogada. Perde a vergonha, perde a sensatez, perde o raciocínio, perde o bom senso, o juízo. É isso que está a acontecer, irmãos. Nunca houve tanta medicação. Qualquer coisa eles receitam medicação para a ansiedade, medicação para os traumas, medicação para aqui. E as pessoas andam descarregadas de analgésicos, antidepressivos. Em terceiro lugar, é uma sociedade que não há respeito pela pureza moral, a lei moral, não há respeito pela a sexualidade, a prostituição. Eles não se arrependem da sua prostituição. É uma sociedade imoral. Desvaneios. Os valores morais pisoteados, escarnecidos. Tudo é escarnecido, irmãos. A sociedade vai cada vez ver a mulher só da parte sexual, o homem da parte também de dinheiro. Essas coisas que estão a haver agora, vai haver cada vez mais uma sociedade entregue à perversão sexual, uma sociedade pervertida, de valores, corrupta, adúltera, cada vez mais adultério. E em quarto lugar, a perda do respeito pela propriedade privada, ou seja, a gente mexe em tudo sem pedir autorização, a gente pega nas coisas, usa as coisas, a gente rouba o banco e diz que roubar o banco não é pecado, a gente rouba a Deus, a gente rouba ladrões. E os políticos dão exemplo. Eles invadem, destroem, roubam com legalidade, a seu belo prazer. Jesus profetizou em Lucas que seria um tempo marcado por sedições. Sedições é isso, irmãos. É criminalidade sem punição. E o mundo está a ser marcado por isso. Descumprimento de ordens, descumprimento de constituições. Os políticos fazem o que querem, a gente vê agora. O Trump não tem que ver na Constituição. Os políticos fazem aquilo que querem, quebrando. Temos visto estes dias que os governos estão desrespeitando acordos. Fazem cessar fogo e depois colocam fogo logo a seguir. E ainda são bajulados. Mas os juízes de Deus ainda estão a vir com misericórdia. E Deus chama hoje para se arrepender. Ele diz: arrependam-se. Porque eles não se arrependeram. Abandonem os seus pecados ocultos, abandonem a idolatria, abandonem os papéis sujos que você tem na sua empresa.
Abandone aquilo que você vê que não é bem perante a lei de Deus. Abandone tudo isso. Hoje é o dia. Estamos a falar da sexta trombeta. Ainda há uma chance, irmãos. Abandonar os ídolos, os pecados. Como é que nós vamos desprezar tão grande salvação? O objetivo de Deus é chamar ao arrependimento. É isso que nos deixa ainda mais perplexos neste capítulo. Porque os homens não se arrependeram. É isso que está escrito. No exato momento em que Deus estava punindo eles estavam a pecar ainda mais. Em vez de se voltarem para Deus, eles estavam-se a prostituir ainda mais. E o objetivo das trombetas é falar do papel da igreja. É a igreja que toca as trombetas. A igreja é o vigia. O vigia somos nós. Nós é que temos as trombetas na mão. Nós somos responsáveis por interpretar estes acontecimentos que foram ditos aqui nesta mensagem, irmãos. Interpretar o que está acontecendo e pregar ao mundo, pregar a palavra ao mundo. Se nós não fizermos isso, vamos ser cobrados. Ezequiel disse que enquanto as calamidades acontecerem no mundo, são trombetas de Deus que estão-nos a chamar ao arrependimento. É isso que está a acontecer ainda hoje. Glória a É Deus. o que nós temos que fazer perante esta palavra. Irmãos, Deus está tornando a vida neste planeta insuportável. Porque o nosso lugar ele é aqui. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui como se fossemos refugiados. E eu quero terminar a dizer que ainda falta maio, não é? Ficou a faltar o maio aqui. No capítulo 10, eu não vou ler aqui, mas o João vai falar, vai fazer uma pausa entre a sexta e a sétima trombeta. Vejam lá, irmãos, ele é tão paciente connosco que ainda faz uma pausa entre a sexta e a sétima trombeta para falar ao mundo sobre a missão da igreja. Ele vai falar sobre o livrinho, não é? Que é aquele livrinho que é doce no começo, mas depois torna-se amargo, aquele livrinho que nós temos que comer. Ele vai falar sobre a medição do tempo e ele vai falar sobre as suas testemunhas. Portanto, tudo são essas figuras, são figuras da igreja, o papel da igreja. O papel que a igreja tem que fazer, que é pregar o Evangelho, que é orar, que é fazer com que os decretos de Deus sejam cumpridos. Orar para que almas sejam convertidas, irmãos. Orar pelas almas. Orar pela sua volta, pela Maranata. Orar para que os nossos parentes sejam convertidos. Orar para que esta cidade seja convertida. Orar para que eles não entrem nestes tormentos, nestes flagelos. Que eles não sejam mortos por estas 4 potestades. Orar para que eles se arrependam, irmãos. Orar para que Deus tenha misericórdia. Orar por escuridão. Orar por Roterdão. Orar por esta nação. Orar pelos nossos pais, nossos filhos e nossos familiares. Orar por nós mesmos, irmãos. Aleluia. Orar pela esperança, irmãos, para que nós possamos ter esperança. Irmãos, vamos orar, irmãos. Vamos orar agora e inclinar as nossas cabeças e orar para que Deus traga esperança. Para chegar à sétima trombeta. E nós temos